A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia. Mais uma madrugada com o Senhor Jesus. Mais uma madrugada com a palavra de Deus aqui nesse canal. Hoje é quinta-feira, 13 de agosto, 3h24 da manhã, madrugada, orando com o Senhor Jesus. Nada mais é tão agradável quanto levantar pela madrugada e orar ao nosso Deus. Pedir misericórdia pelos pecados, pedir misericórdia. Agradecer sempre pela misericórdia do nosso Deus. Aleluia, aleluia. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Estamos aqui todos os dias pela madrugada, falando da palavra de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aqui é o @Momento Único Oficial com 2F, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, temos uma palavra poderosa aos nossos corações hoje. Está em Oséias capítulo de número 9. Versículos 11 e 12, que diz a palavra do Senhor. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. Não haverá nascimento, não haverá gestação nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, contudo os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles quando deles eu me apartar. Meus irmãos, essa palavra, ela é poderosa. Estava orando e o Senhor me deu esta palavra. Irmãos, na época de Oséias, o profeta Oséias, o Senhor pediu que ele fizesse muitas coisas. E uma dessas coisas foi profetizar o reino de Israel. Principalmente a Efraim. Meus irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo onde muitos estão se apostatando, mas Jesus diz que antes da vinda do Filho do Homem acontecerá apostasia. Porque muitos estão dentro de um templo, mas não estão com Jesus. Muitos estão dentro de templos, adorando outras coisas, outros deuses, menos o nosso Deus. E aqui Efraim não é diferente, porque Deus de Israel, ele sempre foi Deus de Israel, desde a concepção, desde que foi formado o povo de Israel com Abraão. Desde quando foi formado o mundo, Deus já escolhia. Deus já disse que ia escolher um povo, ele escolheu um povo para ele, para que ele pudesse colocar a glória dele nesse povo. Mas como diz em Isaías, esse povo rejeitou, ele rejeitou, e Deus assim constituiu um outro povo, um outro aprisco para ser o povo dele. Mas o povo de Israel, ele tem uma promessa. Meus irmãos, aquilo que Deus faz, ninguém vai impedir. Aquele propósito que o Senhor tem, ninguém vai impedir. Assim como acontece com o povo de Israel. Pode ser que nesse momento atual, agora, muitos rejeitam a Cristo, mas no futuro, muitos irão aceitar. Por quê? Porque Deus, ele é misericordioso. Aí você me pergunta, mas se eles não querem saber de Cristo, por que estão insistindo muito em Israel? Eles não acreditam, eles não querem, eles não gostam que ninguém prega lá. Aí que está a diferença. Quando Jesus diz, ama ao próximo como a ti mesmo. E aquela pessoa que está fora dos caminhos do Senhor, abatida, não devemos orar por ela? O que Jesus disse? Orai pelos vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. É o mesmo que orar pelo povo de Israel.
Porque uma hora, um momento, um tempo, o Senhor irá converter os corações deles. Mas não é nós que convertemos o coração de alguém, mas sim Deus. Porque como Paulo diz, ele diz assim, Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, meus irmãos, se nós formos orar por só aqueles que nos amam, que galardão vai ter? Que graça vai ter? A graça de Deus, ela é transformação. Eu vos digo isso porque este servo, esse humilde servo pecador que vos encontra na tua frente, também foi do mundo e também recebeu oração. Eu lembro, meus irmãos, que na época eu era mais jovem, inconsequente, saía. Minha mãe, a falecida minha mãe, orando nas madrugadas por mim. Minha mãe, falecida minha mãe, orando pelas madrugadas por mim. E Deus, ele teve misericórdia. Deus, ele teve misericórdia e me tirou daquele lamaçal a qual vivia e me trouxe até aqui para trazer uma palavra para vocês. É o mesmo, meus irmãos, é o mesmo. Muitos enxergam isso como ofensa, como isso, como aquilo. Meus irmãos, isso é coisa do mundo. O cristão, ele não é o mundo. Estão colocando o mundo dentro das igrejas. Estão colocando o mundo dentro das igrejas. Esses dias um pastor de um grande ministério falou coisas que palavras de um apóstata. Que isso, meus irmãos, aonde nós vamos parar? Uma moça, inclusive ela é da Bahia, uma moça que está cantando agora, não se pregam mais o céu, não se pregam mais contra o pecado. E esse pastor, ele mudou, falou que a música era lixo, que era isso, que era aquilo. Olha só, um pastor de um grande ministério. Meus irmãos, a idolatria, ela entrou dentro dos ministérios. A idolatria, ela entrou dentro dos corações dos que se dizem cristãos, mas não são. Como diz Apocalipse, muitos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Esse é o presente momento a qual estamos vivendo. Assim como Efraim estava passando. Israel estava idolatrando ídolos, mas não estavam adorando a Deus. Mas Deus os criou, Deus os transformou, Deus os concedeu a glória de Deus. Deus, ele fez o plantar, Deus, ele plantou a vinha dele, mas essa vinha se contaminou com o resto do mundo. Assim como Deus tirou o povo de Israel do Egito e eliminou todos os povos em voltas. Por quê? Porque nenhum povo possa contaminar a vinha dele. Mas mesmo ele tirando em volta o que era inimigo, o que era podre, mesmo assim, essa vinha, ela quis se contaminar com o que está de fora. É isso que acontece com o cristão. O cristão, ele é resgatado, o cristão, ele é curado, o cristão, ele é transformado, o cristão, ele é lapidado, o cristão, ele é feito vaso de honra para Deus. Mas em um certo momento, esse próprio cristão, ele se contamina com o mundo. Quando a palavra diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, é isso. O inimigo, ele é um ladrão, ele veio para tomar tudo que é de Deus. Isso que acontecerá nos tempos finais, quando aparecerá esse tal que é tudo contra Deus. Meus irmãos, temos que prestar atenção numa coisa, que tudo que é contra Deus, ele é o mundo. Tudo que é contra a palavra de Deus, ele já não tem mais nada de Deus. Ele perdeu ou nunca teve nada com Deus. Porque a palavra de Isaías, ela é bem clara. Eu me aprazo com quem se apraz comigo.
Mas Deus, ele tem misericórdia para qualquer um que se arrepender aos pés dele. Ele transforma, ele cura, ele faz um vaso novo e recolhe. Mas muitos não querem, muitos querem apostasia, muitos pregam coisas terrenas, muitos pregam coisas do mundo, ninguém prega mais o céu, ninguém prega mais a vida eterna. Como diz o que eu me lembrei agora, o céu já está pregado. É uma falta de coisa que... Irmãos, quando aconteceu com Efraim, olha só, e o Deus diz assim: quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. Não haverá nascimento, não haverá gestação nem concepção. O que Deus está dizendo aqui? Que a idolatria, eles não frutificarão mais, eles não gestarão. O que é gestar? É ter filhos. Eles não vão ter filho. São só eles. Por quê? Porque Deus, ele não quer que mais pessoas se juntem a essa idolatria. Deus, ele está fazendo uma nova geração de adoradores. Eita glória! Deus, ele está Deus, ele está tratando com uma nova geração de adoradores. E podem acreditar, toda árvore que não dá fruto é cortado, juntado e jogado ao fogo. Escutem essas palavras. Toda árvore que não dá fruto, ela é cortada e queimada. Todo joio vai ser tirado. Olha só a palavra de Deus. O joio, ele já cresceu junto com o trigo. Como diz a palavra de Deus, do semeador, não corte agora, deixa crescer o joio com o trigo. Mas, para frente, nós recolhemos primeiro o joio. O Senhor, ele vai arrancar o joio. Todo o joio, ele vai ser tirado, ele vai ser arrancado do meio do trigo e ser queimado, para que o trigo possa dar frutos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Muito sério o que está acontecendo no momento de hoje. Muito sério o que está desenvolvendo no momento de hoje. Hoje, em muitos lugares, se uma pessoa ela desenvolve, se uma pessoa é usada por Deus, se uma pessoa tem vida com Deus, se uma pessoa ela tem a graça de Deus, se uma pessoa ela é amada por Deus porque faz a vontade de Deus, ela não tem espaço em certos templos, porque esses certos templos não querem concorrência. Por quê? Pela iniquidade e maldade não sejam expostos. Meus irmãos, este servo que vos fala também participou de um sistema religioso desse. Mas Deus abriu os meus olhos. Irmãos, estamos vivendo num momento tão drástico, que o próprio ser humano, ele vai todos os dias no templo para adorar, para fazer presença, para que o pastor o olhe, para fazer presença, para que o pastor o veja. Mas Cristo está longe do teu coração. Cristo está longe do teu coração. Muitas pessoas vão na igreja, igreja que eu digo, templos feitos por mãos humanas. É assim que aconteceu na época de Cristo. Na época de Cristo, Cristo estava chamando as pessoas que iam ao templo para fora. É a igreja de Cristo é chamados para fora, chamando. Por quê? Porque naqueles templos eles ensinavam o que eles não faziam. Nos dias de hoje não está diferente. Nos dias de hoje eles ensinam o que eles não fazem e ensinam o que não é a palavra. Eles não ensinam a se arrepender. Hoje em dia não estão ensinando o arrependimento. Hoje em dia não estão ensinando a remissão de pecados. Hoje em dia não estão ensinando a glória, a vida eterna.
Hoje em dia, eles estão no ensinamento mundano, onde eles embalam, onde eles maqueiam, que é o inferno. Hoje em dia, eles estão pregando que o inferno é bom e que o céu não serve. Até que ponto nós chegamos, meus irmãos? Mais uma palavra de repreensão nesse momento. Deus, ele não tem ninguém por inocente. Até este servo que vos fala, se desviar da palavra também, não vai adiantar. Porque aquele que está de pé, ore para que permaneça de pé. Essa é a palavra real e verdadeira do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, o tempo ele está se acabando. O Senhor Jesus Cristo ele vai fazer uma revolução na igreja que pertence a ele. E essa revolução vai pegar muitos de surpresa. Essa revolução vai pegar muitos de surpresa, porque muitos estão dormindo. Porque muitos estão adorando bezerros de ouro dentro das denominações, dentro dos ministérios. Bezerro de ouro estão sendo adorados, menos a Cristo. Mas Cristo, ele está dizendo nesse momento, se voltem para mim, se reconciliem com mim, voltem, porque eu os farei fazer brotar um renovo dentro de cada um de vocês. Cristo está chamando nesse momento, você que está assistindo esse vídeo nesse momento, está no lugar desse. Se volte verdadeiramente o teu coração para Cristo, porque o céu, ele está mais próximo do que nós possamos imaginar. Porque o céu está no alcance de todos. O sacrifício de Jesus foi para que todos merecessem a salvação. O sacrifício de Jesus foi para que todos alcançassem a salvação. Porque a salvação ela é individual. A salvação ela não depende do próximo. Amamos o próximo, mas a salvação depende de nós mesmos. Fazer a coisa certa, fazer o que é certo. Adorar Jesus acima de tudo e de todos, com toda a tua vontade, com todo o teu entendimento, para ir para o céu e amar o próximo como a ti mesmo. Pregar a palavra e dizer que o teu próximo está em pecado, e dizer que o teu próximo está afastado dos caminhos do Senhor, dizer ao teu próximo que se ele abandonar as práticas mundanas, abandonar o pecado, abandonar a idolatria e voltar para Deus, Deus ele é fiel para perdoar, transformar, curar e direcionar o caminho para o céu. Labassurican, talabassobia. O caminho do céu está em nossas frentes. O caminho do céu está bem na tua frente. O Senhor está dizendo nesse momento, volte para mim, porque a parábola das ovelhas perdidas é isso. O Senhor ele tem o aprisco dele, mas ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Você que está perdido, volte para Jesus. Volte para Jesus, porque o que estão pregando para fazer sacrifícios através de dízimos e ofertas, eles estão negando a Jesus, eles estão negando a crucificação de Jesus, porque Jesus ele morreu por mim, morreu por você. Jesus ele morreu pelo ladrão, Jesus ele morreu pelo justo, Jesus ele morreu pelos injustos, Jesus ele morreu pelos retos de coração, Jesus ele morreu por todos, e todos nós perante a Deus somos iguais. Porém, uma diferença é o que nós fazemos nessa vida. Porém, uma diferença porque ele é fiel, ele é o grande juiz, ele é juiz. Não existe juiz na terra. Deus é juiz e ele julgará a cada um à medida da tua obra. Ele julgará a cada um à medida da tua caminhada. Se caminhou mal, vai colher o mal. Se caminhou bem, vai colher o bem.
Essa é a palavra fiel, verdadeira, original, vindo diretamente do céu. Esse é o pão quentinho que o Senhor mandou compartilhar a cada um de vocês que está assistindo essa live. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. E o Senhor vos fará acontecer aquilo que nunca ninguém viu. Porque o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e o que a gente não sentiu no coração, essas são as coisas que Deus tem para nós. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Chegamos mais um fim desse canal. Mais um fim de uma palavra. @Momento Único Oficial com 2F. Glória a Deus. Se inscreva no canal, dê aquele joia. E o mais importante do que se inscrever e dar um joia, compartilhe essa palavra. Compartilhe essa palavra para que muitos possam assistir, para que muitos possam adquirir essa palavra. Compartilhe, 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 compartilhe muito essa palavra. Amém, meus irmãos? Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Estamos todos os dias de madrugada aqui para falar da palavra de Deus. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Amém? Até mais.